Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Já estamos encostando às 15 horas. Eu queria pedir para vocês se apresentarem no chat, colocar qual município vocês estão falando. Seja bem-vinda, Fernanda, minha colega lá da área técnica. Quem não se identificou, como Elaine, Cristina, deixa eu ver mais. A Raniela. A Luciana não precisa de apresentação, né? Minha amiga, seja bem-vinda. Magnólia, Thaís de Oliveira, Vigilância Ambiental, eu acho que é de Porto, né, Amanda? Só confirma pra gente quais são os municípios que a gente vai dar só mais uns instantinhos para a gente iniciar a nossa web, tá? Quero saber se todos estão me ouvindo. A gente já pôs à disposição também uma lista de frequência para vocês assinarem, cada um assina individualmente, se na sala tiver mais de uma pessoa assistindo, também pede para assinar. E vou colocar também já aqui o link do nosso informe mensal de preenchimento e também do nosso catálogo de vigilância, tá? Para deixar disponível. Queria agradecer a presença de todos vocês. A gente sabe que está todo mundo atribulado com muitos afazeres, né? Coisas em andamentos no município. A gente agradece a presença de vocês aqui com a gente. Nossa web, né? Hoje a gente vai falar sobre o informe mensal da profilaxia da raiva. Algumas pessoas já conhecem ele, outros não tiveram contato ainda. A gente vai tentar esclarecer todas as dúvidas sobre ele. Eu sou a Isa, sou médica veterinária, sou responsável pela assessoria de zoonoses e animais peçonhentos da CESAL. A gente trabalha raiva, né? Trabalha várias outras doenças, acidentes por animais peçonhentos. Hoje, especificamente, vamos falar sobre esse informe, que é muito importante na vigilância da raiva. Então, antes, queria só passar os avisos. Durante a web, né, a gente pede, quem já participou sabe, que a gente pede que não abra, né, nem o microfone, nem a câmera, que atrapalha aqui na hora da apresentação. A gente pede que todas as perguntas sejam digitadas aqui no chat. Eu vou tentar responder na hora ou dependendo da situação, talvez eu deixe para o final. Como eu estou sozinha em casa, às vezes, se eu ficar olhando a apresentação e o chat, eu vou ter problema, tá? De me atrapalhar com uma coisa ou outra. Então, às vezes, eu acho que eu vou deixar mais para o final. Mas pode colocar todas as suas perguntas aqui. Eu vou tentar olhar em tempo real, para a gente aproveitar as telas que estão sendo discutidas. Se não, a gente vai fazer no final, tá bom? A gente disponibilizou uma lista de frequência, um link que vocês acessam e coloca todas as informações de vocês, inclusive um e-mail. A gente está fazendo toda vez, após uma web, mandando todo o material, mas também eu informo que esse material está disponível num drive que a gente chama catálogo de vigilância, que a gente tem da nossa diretoria lá. Seria muito interessante vocês começarem a trabalhar com ele, que ele tem várias informações, né, das áreas técnicas, não só sobre o informe mensal, mas sobre várias áreas técnicas da nossa assessoria, da nossa diretoria, né? E vocês têm sempre em mãos todo o material. Antes que vocês perguntem, essa apresentação, ela vai ficar disponível, tá? Também nesse catálogo, a gente pode mandar também por e-mail. E também eu vou deixar aí já um link do nosso informe mensal, que foi encaminhado junto com o ofício, mas já vou pôr disponível aqui, para caso vocês precisem, tá? Vamos só finalizar aqui com a lista de frequência, novamente, para a gente vai estar aí disponível a vocês. Quem não se identificou, a gente pede que se identifique também no chat, colocando de qual município vocês estão participando. E agora sim, né, a gente vai dar início à nossa web, às 15h10, e vamos
começar a conversar, né, sobre o nosso informe mensal da profilaxia da raiva. Eu tentei fazer uma apresentação que ficasse mais clara, mas às vezes eu fico um pouco em dúvida o que fica melhor para vocês. A gente vai discutindo ao longo da apresentação. Qualquer dúvida, coloque aí no chat, tá? O nosso informe mensal de profilaxia da raiva humana e animal. A gente tem como objetivo desse informe ter um instrumento, né, de acompanhamento e monitoramento dos atendimentos antirrábico humano, que são os atendimentos que são as notificações, onde são os esquemas de profilaxia da raiva que a gente tem para pessoas agredidas por mamíferos, e também o acompanhamento das ações de vigilância da raiva animal. O outro objetivo é facilitar a integração das áreas de atenção básica, geralmente ou a atenção básica com assistência, que eles atuam nesses atendimentos antirrábicos. A gente sabe que o atendimento não é só atender o paciente, mas também tem ações de vigilância envolvidas, principalmente quando é um cão ou gato que é passivo de observação, aí a gente já vai envolver o agente de saúde, se esse animal está suspeito ou não de raiva, se ele estiver suspeito, já vamos envolver os agentes de endemias, né? O coordenador ou coordenador de vigilância epidemiológica também está envolvido em toda essa situação. Então, a intenção é integrar as áreas do município. Cada município é uma equipe só de saúde, é uma equipe de saúde, né, que trabalha em todas as áreas, né? E daqui a vigilância da raiva vai estar atuando. Também para fornecer um histórico de dados das atividades, né, realizadas, tanto da profilaxia humana quanto animal, pelos municípios, principalmente animal, que hoje é o nosso único instrumento que a gente tem, né, além da digitação dos dados da campanha, e esse informe é o único instrumento que a gente vai ter para os municípios informarem as ações de vigilância e raiva animal. De dados, a gente tendo confiança nesses dados que são informados por vocês, a gente pode tomar eles como base para nossas próximas campanhas, né? Também para a liberação e distribuição de vacinas de rotina. A gente quer, inclusive, fazer, né, essa liberação de vacina antirrábica canina para rotina, mediante apenas a digitação dos dados, igual a leishmaniose faz com a LV6. Vai liberar os testes rápidos conforme a digitação das ações que vocês têm feito. Então, isso, além de serem dados muito importantes, a gente vai também vincular essa liberação da vacina com essa digitação de dados. As fontes de dados, né, vocês viram que eu já falei aqui sobre atendimento antirrábico humano, então a parte de profilaxia da raiva humana. A fonte dos dados que irão compor o informe mensal virão das fichas do SINAM e também vai contribuir com que as equipes complementem essas fichas, né, e encerre elas em tempo oportuno, e também o tratamento, a profilaxia das pessoas corretamente. A profilaxia da raiva humana e as outras ações de vigilância e controle, né, que a gente vai detalhar especificamente quais são, que a gente vai solicitar. Elas vão ser baseadas nas ações dos agentes de combate de endemias e dos médicos veterinários, né, do município, assim como o monitoramento da circulação viral, que nada mais é que o envio de amostras, né, de animais para o diagnóstico da raiva, que são realizados pelos ACE e médicos veterinários do município. Essas são as nossas fontes de dados. Então, como que funcionava? Fazendo um pequeno histórico, né? Eu até vou trazer a memória de vocês que já trabalham há algum tempo, né? A época que o informe mensal ele tinha que ser repassado no papel. Vocês vinham até a Secretaria do Estado da Saúde, deixavam a via e pegavam o recebido no carimbo, né? Eu não sei, o pessoal mais antigo, né? Eu lembro que eu sou das antigas, lembrar do nosso colega, nosso amigo Rodolfo, né? Que trabalhava na raiva, você chegava lá e tinha um monte de papel, os informes mensais da raiva que ele recebia. Então, antigamente era em papel, passou-se a receber por e-mail, né? Diminuindo assim os papéis. Posteriormente, a área técnica fez
conseguiu construir, né, um sistema, na verdade, a vigilância em saúde, deixou disponível um sistema onde esses dados eram digitados, aí as pessoas tinham que ser previamente cadastradas, habilitadas, só que esse sistema começou a aparecer alguns probleminhas nele, já eu falo. Esse aqui é o sistema como era acessado até o ano passado, né? Algumas pessoas ainda digitaram esse ano nele. Então, essa era a entrada dele através de um link, né? Para estar acessando ele, você tinha que estar cadastrado, habilitado, com a senha viável para poder digitar. E essa era a forma como era digitado. Era uma planilha com várias abas, né? Que a digitação era feita diretamente, um papelzinho, mas foi para escolher os dados e as digitações eram inseridas aqui. Então, reforçando esse sistema, a partir desse ano ele está em desuso, gente, é uma coisa que a gente já havia pensando há um tempo, sair dele, assim como a leishmaniose já esteve e saiu, né? E esse ano a gente vai solicitar, né, tá solicitando que vocês preencham agora o informe mensal da profilaxia da raiva através de um formulário digitável. Ele foi construído no Google Forms. A gente disparou um ofício, o ofício circular 124/2021, que traz um link e traz também as orientações, que já já a gente vai passar. Mas foi o motivo dessa mudança, só para vocês entenderem um pouco, né? Esse Google Form ele tem uma grande praticidade, qualquer pessoa tendo acesso ao link já vai lá e já digita as informações. O nosso sistema estava tendo problemas com a manutenção, os colegas que construíram ele não estavam mais lá na secretaria, e a gente já viu, começou a ver vários problemas, até principalmente um dos maiores problemas eram colegas de vocês que saía de um município, estava lá habilitado, entrava em outro e a gente não conseguia trocar um município pelo outro. O sistema não permitia isso, deveria ser o mesmo CPF. Além dos dados também não estarem sendo tão confiáveis. Então, a gente decidiu, devido à importância desses dados contidos nesse informe, decidiu optar, assim como a leishmaniose optou, para começar a digitação no formulário do Google Forms. Esse é o nosso ofício circular 124, onde a gente fala sobre as novas orientações para a digitação. Ele foi enviado agora em março para vocês. A gente pede que vocês leiam esse ofício e a gente trouxe também as principais orientações dele. Antes da gente começar a mostrar como vai ser digitado, né, os dados, ponto a ponto, a gente quer trazer algumas orientações, né? Nesse ofício foi um novo modelo do informe, então a gente pede que vocês substituam o anterior por esse, para ficar mais fácil, na hora que vocês pararem para digitar os dados no link que foi fornecido, ser compatível o novo informe com as perguntas que estão lá no link, na digitação. A gente orienta que cada município ele deve eleger um técnico. O som está melhor. A gente pede que cada... Mas o pessoal de Araguatins está falando que o som está ruim. Para os demais está ok. Se tiver ruim, a gente recomenda sair e entrar, tá? Você foi o primeiro que falou aqui. Então, se tem outras pessoas, a gente vai parar, tá? Só fazer essa orientação. Fernanda, por favor, escreve aí. E pede para sair e entrar, tá bom? E o Igor também, nosso técnico da UFT, que está nos dando apoio, ele está fazendo orientações aí também, tá bom? Vamos retornar. Vou tentar trazer para mais perto. Pronto. Tá melhorando, pessoal? O Igor está sugerindo usar uma rede com cabo, em vez de Wi-Fi. Meu é Wi-Fi aqui. Agora eu tenho que providenciar um microfone, que realmente eu não tenho. Espero que esteja melhor agora, tá?
Então, retornando aqui ao nosso ofício circular, a gente também orienta nele que cada município deve eleger um técnico que consiga agrupar tanto os dados da profilaxia da raiva humana quanto da animal e fazer essa digitação. Cada município vai trabalhar de uma maneira. Alguns, uma parte disponibiliza os dados de humanos, da profilaxia humana, outros de animal e outra pessoa digita. Às vezes, duas pessoas condensam os dados e digitam. Cada município vai se organizar e definir quem são as pessoas que vão trabalhar nesse informe. A gente precisa ter todas as informações preenchidas por mês, tá? Então, não será necessário o cadastro prévio, isso era uma coisa que o antigo sistema dava muito trabalho, né? E às vezes muita confusão, teve gente que não conseguia acessar, porque também o sistema estava com alguns problemas. A gente pede que se informe por mês. Esse informe, no caso, são 12 meses, né, no ano, e tem que ser enviado até o 5º dia do mês subsequente. Vou tentar falar mais alto, tá? Do mês subsequente, para a gente poder ter os 12 até o 5º dia de janeiro do ano seguinte, tá certo? A gente pede também, como esse link ele vai estar disponível a partir desse ano. Infelizmente, nós já estamos em março, não conseguimos fazer essa web anteriormente, mas a gente pede que mesmo que vocês tenham digitado no sistema anterior, janeiro e fevereiro, a gente pede que vocês retomem esse link e digitem novamente, tá? Não vai ser difícil converter as informações, mas a gente pede que comece a regularizar a partir de janeiro desse ano. E caso vocês digitem alguma informação que esteja errada, né, no antigo sistema vocês tinham que entrar em contato com a área técnica, pedir para habilitar a edição para vocês poderem ter acesso. Nesse não, você vai simplesmente digitar de novo. A gente vai ver lá, por exemplo, Guaraí com 2 informes. Aí a gente vai ficar com o último, tá certo? Para a gente, como garantir que aquele último foi o correto. O último digitado, referente a cada mês. Então, que eu trouxe paralelos, né? O antigo informe mensal, que a gente vai mostrar passo a passo o que ele alterou, para o novo. Como eu falei, tem uma planilha que vai servir para agrupar os dados e, posteriormente, vocês acessam o link e digitam as informações. Então, como eles são grandes, a imagem ficou muito pequena, mas a gente vai trazer detalhes por detalhes aqui, tá? O primeiro detalhe é em relação... Só ampliar aqui a tela, gente. O primeiro detalhe é com relação à profilaxia da raiva humana. Essa parte aqui é o anterior e esse aqui é o novo informe. Então, ficou campos específicos, profilaxia da raiva humana, no novo também profilaxia da raiva humana. Eu coloquei essas letrinhas aqui só para ilustrar qual é a pergunta que corresponde ao outro. O que eu quero mostrar de diferença principal entre eles, olha só. O anterior, ele tinha uma coluna da atividade, uma coluna da zona urbana, uma coluna da zona rural e uma coluna da total, né? O novo, ele só vai ter 2 colunas, uma da atividade e outra do número total daquela pergunta que está sendo feita, tá? Então, por exemplo, aqui quando no antigo falava número de pessoas atendidas, né, para a profilaxia da raiva humana. Na zona rural, vai corresponder ao número 1 do novo formulário. Aqui, letra B, que seria a coluninha do urbano, vai corresponder ao número 2 do novo formulário. Número de pessoas atendidas para a profilaxia da raiva na zona urbana. Eu deixei de perguntar esse total, eu deixei de perguntar todos esses campos que estão em branco, a gente não perguntou. Quem já fez esses formulários do Google Forms sabe que a gente,
Para montar uma tabela dessa, converter uma tabela em um formulário de perguntas, aumenta muito o número de perguntas. Mas a gente tentou deixar de uma maneira mais clara. À medida que vocês forem utilizando, se vocês virem, tiver alguma sugestão, como esse aqui é um projeto, como é piloto, né? A gente começou a trabalhar com ele agora, e vocês que realmente alimentam ele, se vocês tiverem alguma sugestão, tá? De melhorar, a gente também está aberto para tentar melhorar o nosso formulário. Então, aqui só para mostrar onde as perguntas estão correspondendo. Vamos aqui na letra C. Número de pessoas tratadas, 2.A, somente com vacina. Para cá, para o novo formulário, ficou número de pessoas atendidas para profilaxia, somente com o uso da vacina. Então, na verdade, vai ser o total da zona urbana mais rural, tá? Então, a gente omitiu algumas informações, também eu trouxe para vocês verem, a gente tentou deixar ele mais fácil para vocês, e eu reforço que essa parte da profilaxia vai ajudar com que vocês monitorem as notificações de atendimento antirrábico. Tá? Então, também vai perguntar número de pessoas atendidas com o uso de vacina e soro, que vai corresponder ao total aqui do número 2.B. E assim por diante, tá? Número de doses de vacina aplicada, o F, a gente vai somar, né, o total de vacinas aplicadas. Número de reações adversas, a mesma pergunta tem lá em cima, aqui correspondente à letra G, né, de Goianorte. Essa parte aqui, ó, do 6, número de animais agressores por espécie. Enquanto o antigo dividia canina, felina, quiróptero, né, como item 6 dividido, e por zona urbana, rural e total, a gente vai fazer uma única pergunta direta. Começando aqui pelo 8. Número de animais agressores, espécie canina. Então, você vai somar o total e colocar aqui na letra H. H de homem. Número 9. Número de animais agressores, espécie felina, gato. Mas seria correspondente a esse campo aqui, no antigo. Vai ser a letra I. I de Itapiratins, tá? Número 10, número de animais agressores por espécie quiróptera. Isso aqui tudo está especificado lá na notificação de atendimento antirrábico humano. Por isso também a gente precisa da interface do coordenador de vigilância epidemiológica aqui, tá? Número de animais agressores outros, isso aqui é importante colocar. Esse aqui seria correspondente ao campo aqui do L, né? Outros especificar, sendo que só o total. Vão ser menos perguntas, e aqui é um campo aberto. A gente pede um número, por exemplo, foram 2 agressões de outras espécies. Vocês vão colocar um porco, um rato, por exemplo, tá? Então, especificar a quantidade e a espécie. O campo 12 e 13, ele, na verdade, agrupou o campo 7, do antigo informe, que era o número de cães e gatos observados. Aqui ele estava junto por espécie, aqui não, a gente separou o número 12 para cães e o número 13 para gatos. Qual é a importância desses campos? A maioria, as notificações, a maioria não, as notificações que tem como animal ou gato observado, ela só pode ser encerrada após esse período de observação. Então, é interessante, além da observação dos animais, para ver se vai dar continuidade ao esquema ou não dessas pessoas que foram agredidas, também fazer um encerramento e colocar se lá o animal realmente, após o período de observação, ele estava bem ou não, tá? Estava sadio ou não. Então, por isso que a gente deixou toda essa parte da profilaxia aqui, tá? A gente espera, assim, que vá ajudar e vá também diminuir, que vocês vejam que não está tão complicado e que as mesmas coisas que tinha no anterior, basicamente, tem aqui, uma outra coisa que a gente alterou. Dando continuidade às nossas principais mudanças do informe, o antigo, o segundo ponto dele era o diagnóstico, segunda seção, né? Onde tinha um quadro que perguntava quantos animais positivos, negativo, total, né? Por espécie. Então, assim, de todos esses quadrinhos, vocês só vão ter que responder
4 perguntas, na verdade 5, né? Que eu coloquei a correspondência de um pelo outro. Primeiro, a gente trocou o diagnóstico por monitoramento da circulação viral. E o que a gente observa? Que quando vocês vão digitar, por exemplo, em abril, quando vocês forem digitar os dados de março, vocês não vão ter resultado de negativo, de positivo, não. Vocês só vão saber que mandaram amostra de um cão, mandaram outra de um gato, né, ou mandaram tantos morcegos. Então, a gente acha e via, né, também nos informes que vocês mandavam, que tinha bastante, isso aqui praticamente ficava em branco, né? Então, assim, a gente deixou mais claro e deixou mais direto. Número de cães suspeitos enviados para o LACEN, número de gatos suspeitos, de amostras de gatos suspeitos enviados para o LACEN. O terceiro foram... Deixa eu só aumentar aqui minha tela, gente. Morcegos, né? O quarto, primatas. Esses primatas, eles não acho que não tinha aqui, né? Vou aumentar minha tela, só um instantinho que eu tô meio cega hoje e o negócio ficou pequenininho. Pronto. Então, o quarto, número de primatas, que aqui anteriormente não era especificado, ele entraria como outras, né? Só que hoje a vigilância da raiva ela é compartilhada com a da febre amarela. Então, a gente tem enviado bastante amostras, quando possível, né? Também de primatas. Então, a gente decidiu abrir esse campo. E outros mamíferos, a gente pede para colocar o número e a espécie, para a gente saber. Foi uma capivara, foi uma raposa, tá? Então, também isso aqui, eu acredito que tenha ficado mais fácil para vocês também. Próxima sessão, né, do antigo informe, relacionado agora à raiva animal, ele vinha apenas um campo, né, com várias perguntas, também dividido por zona urbana, rural e total. E aqui falava número de cães vacinados. Eles dividiam nas atividades da raiva que a gente faz, rotina, área focal, campanha. Aí vinha sobre gatos, aí vem rotina, área focal e campanha. Então vamos voltar. Eu acho que eu estava nessa tela com vocês, falando, né, que ela estava distribuída, né, em várias... 2020. Era essa aqui, né, Everson? Então, assim, ele era distribuído, né, primeiro por espécie animal e os tipos de atividades que temos, rotina, área focal e campanha. Aí, primeiro cães, depois gato, aí vinha rotina, área focal e campanha. Depois, número de cães capturados, rotina, área focal, tá? E por aí por diante, áreas focais, que a gente vai falar um pouquinho mais o que é isso. E todos tinham que distribuir, né? Colocar o número separado por zona urbana, rural e total. Então, a gente também tentou deixar bem claro, né? Enquanto lá era só um campo de profilaxia da raiva animal, distribuído da maneira como eu acabei de ler, a gente trouxe para o novo. A seção 2, como profilaxia da raiva animal, vacinação de rotina, onde a gente vai dizer o número de cães vacinados da zona rural, número de cães vacinados da zona urbana, só os totais aqui. Aqui é interessante a gente separar, urbana, rural, tá? E também gatos, zona rural, zona urbana. A terceira seção do nosso novo informe, ele fala da profilaxia também, né? Mas a vacinação em período de campanha, que é o que estamos passando hoje. Então, também traz as mesmas perguntas de cima, só que lembrando que é relativo à campanha. Então, todos os animais que foram vacinados no mês de março, que estamos em período de campanha nesse ano, eles têm que ser informados aqui. Quantos foram vacinados em janeiro, quantos foram vacinados em fevereiro e quantos foram vacinados em março. A gente não vai colocar como atividade de rotina, porque o Tocantins, desde janeiro, né, estamos em campanha, considerando os dados como campanha. Então, vamos preencher todos os dados de animais vacinados apenas como vacinação em período de campanha. Digamos, se nossa campanha acabar em maio, conseguirmos acabar em maio,
Aí a gente passará e ainda vocês tiverem atividade de vacinação como rotina, aí vocês vão começar a digitar aqui, tá? E se por acaso vocês tiverem animais suspeitos, precisar fazer uma ação lá em determinada área, aí vocês vão digitar os dados aqui, como profilaxia da raiva animal, bloqueio de foco, tá? Vou só passar aqui para frente para a gente relembrar, só dando continuidade, né, que também aquela parte 5, que era o diagnóstico, agora passou a ser monitoramento da circulação viral, a gente já viu isso, ficou lá no campo 5, não vou apresentar de novo. E na seção 6, a gente colocou outras ações de vigilância, que seria número de cães capturados e soltos observado após 10 dias, porque estavam bem, não vieram a óbito. Número de cães ou gatos capturados, que vieram a óbito no período de observação. E número de cães ou gatos capturados e eutanasiados. A gente sabe que para raiva não se recomenda a eutanásia. A gente teve até alguns municípios que realizaram isso, né, porque o dono não estava aguentando, ele estava com um animal com sintoma neurológico, o dono não tinha onde colocar ele, o município não tinha como. Então, às vezes, é uma medida necessária, né, e o dono estava com medo daquele animal. E é o campo observação para a gente escrever mais alguma coisa. Já já a gente fala mais sobre isso. Eu queria trazer para você uma revisãozinha, né, do que seria isso, vacinação de rotina, campanha de vacinação, bloqueio de foco. Campanha de vacinação para todo mundo, firme e forte, né, na campanha, e também estão sabendo que estamos no período de campanha, que a gente vai digitar os dados de janeiro até maio, dentro de vacinação no período de campanha. Saiu da nossa campanha, a gente vai digitar os dados como rotina, todo município é ideal que tenha um quantitativo mínimo de vacina para ir vacinando os animais que estão nascendo, né? Animais que foram que os proprietários às vezes adquirem em outro município ou traz para vocês após o período da campanha, então vão entrar aqui como rotina. Então, essa vacinação de rotina, ela é fora do período da campanha, e não é para conter um foco de animal. Se for a vacinação de animais a partir de um animal suspeito ou confirmado de raiva, ou mesmo um cão ou gato espoliado por morcego, a gente vai pedir que vocês assinem, escrevam, né, descrevam essa vacinação desses animais como ação de bloqueio de foco, tá? Então, nós temos esses 3 tipos, por isso que também o nosso informe era e continua sendo dividido por esses 3 tipos de atividades. A gente vai passar agora a fazer o passo a passo. A gente mostrou um pouco do formulário, que ele provavelmente vai ser impresso por vocês e preenchido. E agora nós vamos ter acesso às perguntas conforme elas estão no link, né, de acesso para digitação. Lembrando que a gente tentou deixar a mesma pergunta que está lá no papel com o link, para não haver confusão. Inclusive, a mesma numeração. Se tiver algum erro, a gente pede que vocês, se vocês observarem, avisa para a gente que a gente vai tentar consertar. Vou deixar um bem acompanhadinho do outro, para facilitar o máximo possível para vocês. Então, como você vai preencher o informe? Você vai ter o informe impresso, você vai tabular todos os dados, digitar ali, e quando sentar aqui para digitar esse informe, né, da raiva, primeiro você vai acessar o link, esse link vocês vão salvar. Nesse link vai dar acesso a esse formulário, tá? A gente deixou ele com essa carinha. Então, primeiramente, vocês acessam ele, viu essa figurinha, tá lá no informe corretamente, e vai começar a responder as perguntas iniciais. A primeira pergunta é qual o endereço de e-mail. Põe um endereço que seja correto, gente, porque vocês vão receber uma cópia desse informe, vocês vão deixar esse e-mail também para a gente, tá? Qualquer coisa entrando em contato com vocês.
A segunda pergunta é o nome do município informante. Então, vocês vão colocar lá, Tocantinópolis, Araguatins, tá? Então, escreve o nome do município. A terceira pergunta, vocês vão identificar o mês do informe. Se agora, né, nós estamos dia 31 de março, então já pode, quem puder iniciar, né? Hoje não, é quarta-feira, vai ser feriado, mas próxima semana, quem tiver um tempinho já começa, mesmo que tenha digitado, como eu falei, no antigo sistema, a gente pede que vocês atualizem janeiro, a partir de janeiro desse ano. Então, vocês vão escolher um mês, e a princípio nós só temos 2021 aqui, nós não vamos cobrar o ano anterior, mas a partir de 2021 a gente pede que seja enviado a partir de janeiro, tá? A próxima pergunta é o ano que vocês vão escolher. Mais para frente a gente vai colocar 2022 e outros, né, para dar continuidade nessa digitação, se tudo correr bem, tá? Posteriormente, vocês vão começar a ver perguntas definidas a partir das sessões, igual eu mostrei lá no informe, no papelzinho que vocês vão ter ele. Então, a gente tem 6 sessões, cada um identificada certinho, também aqui conforme está lá no informe, no papelzinho que pode ser impresso. Então, na primeira parte, né, que é profilaxia da raiva humana, vai estar todas aquelas perguntas que eu mostrei. Eu trouxe isso aqui só para mostrar para vocês o seguinte, principalmente o pessoal da vigilância epidemiológica, como que a gente vai retirar esses dados e somente com uso de vacina? A gente tem aqui os correspondentes da notificação do SINAM, lá no campo 43 tem um tratamento indicado, e a gente vai ter a profilaxia pré-exposição. Gente, o áudio, será que melhorou? Melhorou, pessoal, o áudio? O Igor, gente, ele tá lá na UFT, tá acompanhando a gente. Infelizmente, a gente não consegue tá fazendo mais nada por aqui, né, Igor? Teve uma quedazinha, eu acho que foi a minha internet, mas se tá tudo ok, a maioria falar que tá ok, a gente não pode fazer muito além, porque a gente sabe que cada internet, né, tem uma particularidade. Eu vou dar seguimento aqui, eu peço desculpa, realmente, que a gente pode não estar perfeito para todo mundo, tá? Então, voltando aqui, então, nessa primeira parte de profilaxia da raiva humana, só reforçando que o campo de número de pessoas atendidas para profilaxia somente com o uso de vacina corresponde lá na ficha do SINAM ao tratamento indicado, campo 43, onde ele fala, pode ser o pré-exposição, pode ser observação do animal mais vacina, pode ser vacina e pode ser esquema de reexposição. Enquanto aqui, quando ele solicita no número 4, número de pessoas atendidas para profilaxia da raiva com uso de vacina e soro, nesse campo de tratamento vai ser o 6 e às vezes o 7, tá? Como reexposição. Só um exemplozinho. E também relacionado ao abandono, né? A gente tem um campo 50, se eu não me engano, da ficha do SINAM que ele fala que pode ter essa opção de abandono, que a gente não espera que tenha, mas infelizmente às vezes tem, tá? Então vai ser números de ficha que estão marcados aqui como abandono, vai colocar aqui, número de pessoas, né? Cada ficha é uma pessoa. É o atendimento de uma pessoa. Ainda, gente, na pergunta 6, quando pergunta o número de doses de vacina administradas. Isso aqui é muito importante, as pessoas fazem os esquemas, vacinam as pessoas, ótimo. Vacina, tem que vacinar, algumas, às vezes tem pessoas com os esquemas pendentes, mas assim como qualquer outra notificação, as pessoas esquecem de lançar os dados. Então, é muito importante também
faça a somatória de todas essas vacinas e veja se todas estão lançadas lá na ficha do SINAM. Como eu falei, esse informe também vai ajudar vocês a acompanhar essas fichas do SINAM e encerrar corretamente, tá? Então, tem que somar todas as doses administradas naquele mês que está sendo informado. Ainda em relação à profilaxia da raiva humana, né, tem outras perguntas, né, que pergunta, isso aqui eu vou ter que aumentar, só um instantinho. O número de reações adversas, isso aqui também vai estar lá na ficha do SINAM, falando se alguém tem que ser informado, se alguém teve alguma reação adversa. O 8, número de animais agressores, espécie canina, tem que ser informado, quantas pessoas que tiveram notificações de atendimento antirrábico, o animal agressor foi cão. Na 9, o animal agressor foi gato. Na 10, o animal agressor foi quiróptero, né, que são os morcegos. Então, tem que ser feita essa tabulação também. No campo 11, o animal agressor vai ser outros que não esses informados, tipo um porco, um rato, uma ariranha. A gente pede que ponha a quantidade e a espécie logo em seguida, tá? Para a gente ter uma visualização por cima dessas notificações. No campo 12, ele está solicitando o número de cães agressores observados e no 13, número de gatos agressores observados, né? Então, ou seja, lembra que eu falei lá atrás que é muito importante, as fichas do SINAM, onde os animais agressores são cães e gatos, elas só podem ser encerradas a profilaxia humana se for feita essa observação certinho, para avaliar a situação clínica do animal e ver se vai dar continuidade ou não aos esquemas. Então, isso também tem que estar lá na ficha, para que ela seja encerrada com todas as informações corretas, e o paciente receber ou não a continuidade do seu tratamento, tá? Agora, a gente passando para a próxima sessão, a gente entra na profilaxia da raiva animal. Aqui está um pouco encoberto, que eu aumentei para fazer o print, né, do formulário lá no link. Aqui está relacionada a vacina de rotina. Lembra que eu falei que é fora do período da campanha e é fora também, não é para conter um foco de raiva. Então, saiu do período da campanha, é só vacinação de rotina, vai informar o número de animais vacinados aqui. Isa, não teve, vai colocar 0. Isa, eu vacinei 5 cãezinhos, acabou em maio a campanha, aí o produtor, um proprietário que estava com a gata, né, gestante, teve os filhotes, ele só trouxe para mim em julho. Então, eu vou colocar aqui, digamos, 5 cães vacinados da zona rural, tá? Então, tá aqui bem descrito e, como eu falei, conforme tá lá a perguntinha no informe, a mesma numeração e a mesma informação. Da mesma maneira, na seção 4 de 8, né, que a gente chama aqui no terceiro item, que é a profilaxia da raiva animal, vacinação e período de campanha. De janeiro até maio, a princípio, nós vamos considerar a campanha. Então, todos os animais vacinados eles vão ter que estar aqui inseridos. Cães e gatos, zona rural e zona urbana, direitinho, tá bom? Mas eu não posso lançar tudo em maio. O ideal, gente, é lançar por mês. Eu acho que vocês têm esse controle. Em janeiro foram tantos, em fevereiro foram tantos, em março foram tantos, né? Em abril vai ser tanto. Não tem esse controle? Tenta distribuir os animais, certo? De uma maneira que seja mais fidedigna possível, tá bom? Mas não deixa tudo lá em maio, não. Se você colocar só em maio, vai dar a entender que você só vacinou em maio, tá certo? E nossa campanha, boa parte dos municípios começaram em janeiro, né? Janeiro ou fevereiro. O nosso próximo item é a seção 4, né? Profilaxia da raiva animal, bloqueio de foco. Então, aqui, a princípio, vai ter as mesmas 4 perguntas relacionadas aos animais que foram vacinados em bloqueio de foco. Lembra que a gente falou que bloqueio de foco é quando você tem um animal suspeito ou confirmado para raiva, e você vai vacinar os animais ali daquela área, para justamente prevenir que eles adoeçam.
Na verdade, a definição de foco deveria ser só animal confirmado, mas o que acontece? A gente está demorando muito a ter um diagnóstico dos nossos animais, então a gente acaba que tem que começar a intervir na situação mesmo quando o animal é bom. Então, aqui são as mesmas perguntas das anteriores, cães e gatos, vacinar urbano e rural. Eu quero reforçar aqui uma situação. Vai ter momentos que vocês vão se deparar com cães e gatos espoliados por morcego. A gente tem até gente espoliada por morcego, seja por uma agressão acidental, né, que só pode ocorrer com qualquer tipo de morcego, ou seja, mesmo aqueles espoliados por morcego hematófago, que é aquele que vem para se alimentar. Então, esses animais, a gente tem que tratar eles como que possivelmente vão adoecer, assim como a pessoa que é espoliada por morcego, teve um acidente lá, ela precisa imediatamente fazer a profilaxia, o cão e o gato também precisam. E esse cão e gato, ele ainda também tem que ficar em observação por 180 dias. Isso conforme nosso manual de vigilância e controle de zoonose do Ministério da Saúde, tá? Então, esses animais que a gente identificar como espoliados ou que brincou com o morcego, foi mordido, né? O gato que comeu o morcego, então eles vão entrar aqui como possível foco, justamente porque eles vão ter que ficar em observação se vão adoecer ou não. Eu não sei se vocês sabem do esquema deles, né? Quando o animal, ele consegue, o proprietário comprova pelo menos 2 vacinas do animal, aí a gente vai vacinar ele só em duas doses, que é a 0 e 30. No dia 30. Se o animal não tem um histórico, nem comprovação certa de que recebeu pelo menos 2 doses de vacina, aí a gente vai ter que vacinar ele com 3 doses, no dia 0, 7 e 30, tá? Isso cães e gatos, tá? Então, a gente tem essa situação particular aqui dos cães e gatos agredidos por morcego, que a gente vai tratar eles e eles vão entrar com bloqueio de foco, tá bom? Continuando essa parte, o item 4, né, como bloqueio de foco, a gente vai ter que informar sobre as áreas que foram identificadas como foco. Vou pegar aqui a folha. Então, a gente tem uma área focal registradas no município, que seria isso, né? Seria a área que você identificou pelo menos um animal. Se você identificou mais de um animal e for a mesma área, pode ser uma área do ACS, pode ser uma área do CISLOC, né? Eu acho que acredito que do CISLOC seja melhor da gente trabalhar. Então, identificou aquela área, você vai registrar lá uma área, né? E vacinar o número de animais vacinados no anterior. Tá dando seguimento aqui, pessoal? A outra informação é áreas focais trabalhadas. Então, às vezes você identifica, né, e nem sempre você trabalha. Então, se você identificou um e conseguiu trabalhar, ver se tinha outros animais suspeitos, a gente avaliar a necessidade de fazer vacinação ali, vai colocar aqui como trabalhada, tá? A outra pergunta é áreas focais e reincidentes no município. Então, ela foi identificada anteriormente e, novamente, ela entrou como área focal. Eu queria abrir aqui uma observação, principalmente eu acho que o pessoal que já trabalha há bastante tempo, muito mais tempo que eu. Essa questão de áreas, ela é bem importante, principalmente para quando a gente tem a variante canina, que a partir do animal, esse animal consegue disseminar muito facilmente, cão, principalmente cão, né? Disseminar muito facilmente o vírus. Então, assim, a partir de um animal, a gente consegue identificar vários animais. Está conseguindo, pessoal, acompanhar? Desativei aqui minha câmera, igual o Igor recomendou. Tranquilo agora?
Pronto, que bom. Então, vamos dar seguimento, tá? Então, o que é que eu estava falando? Sobre essas áreas, né, de bloqueio de foco. Elas têm uma relevância muito grande, principalmente quando a gente tem casos de raiva com a variante canina. Então, assim, a partir de um animal, esse animal corre doido, morde vários animais, né? Quando se identifica ele, às vezes já tem vários outros também doentes. Então, assim, quem participou antigamente da época que a gente tinha essa variante, lembra que isso é uma coisa que precisa demais ser monitorado. Precisa demais ser monitorado, tá, gente? Então, assim, embora a gente não tenha essa variante há mais de 20 anos, a gente vai permanecer com essas informações aqui, porque mesmo sem essa variante, alguns, de vez em quando aparece, alguns animais suspeitos, né? A gente passou 2 anos sem campanha aí, então sempre aparecia um ou outro município falando de alguns animais suspeitos em determinada área. Então isso durante todo o ano a gente tem que monitorar. A Porto Alegre está perguntando para falar quando fazer bloqueio de foco. O bloqueio de foco ele é feito a partir do momento que você tem animais suspeitos, né, ou confirmados para a raiva. A definição correta de bloqueio de foco é quando já é positivo o animal. Só que na nossa atual situação, que a gente demora pelo menos 3 meses, numa boa perspectiva, né, e que vai receber esse resultado positivo desse animal, a gente não, se a gente esperar 3 meses para intervir, ou mais que isso, né, a gente não vai conseguir realmente bloquear a transmissão da raiva ali naquele local. Então, a gente faz o bloqueio de foco, ele ocorre quando a gente tem animais suspeitos ou confirmados para raiva, quando a gente tem que intervir, fazendo vacinação dos animais que tiveram contato, ou definir um determinado raio, né, as propriedades vizinhas, fazer a vacinação desses animais. Então, isso é quando a gente faz a vacinação de bloqueio de foco, tá bom? Além disso, a gente também está conversando hoje que o animal, cão ou gato, agredido por morcego, ou que se alimentou de um morcego, ou que foi esfoliado mesmo, mordido por um hematófago, né? Como também tem pessoas que são mordidas, esfoliadas, também temos cão e gato. Tanto as pessoas quanto os animais, cães e gatos, eles têm que ir para a profilaxia da raiva. Tanto os humanos quanto cães e gatos, porque possivelmente eles vão adoecer. Hoje a gente tem como nosso principal transmissor da raiva o morcego. Então, a gente não sabe identificar quando que ele vai estar positivo ou não. Graças a Deus, nem todos são positivos, né? Tem vírus. Mas se o morcego fica 2 anos sem estar doente, transmitindo a raiva, por aí a gente tira o perigo, né? Então, tanto em cães e gatos, se eles forem identificados como esfoliados ou em contato com o morcego, eles vão ser vacinados e adicionados aqui como profilaxia da raiva humana, bloqueio de foco, lá no campo de 1 a 4, tá? Cães rurais, cães urbanos, gatos rurais, gatos urbanos, tá bom? E a última situação é essa aqui, de áreas focais com agressões em pessoas por morcegos hematófagos. Isso aqui não tinha no antigo informe, mas quem digitava no sistema via que lá tinha o quê? Lá falava, né? Áreas focais com agressões por morcegos. Então, assim, quando a gente fala agressões por morcego, a gente sabe que tem várias espécies. E a gente basicamente, e é mais importante, a gente tem focado principalmente na identificação das agressões por hematófagos, onde precisa o quê? Houve pessoa esfoliada por morcego, vai tentar identificar pela historinha se é um possível hematófago ou não. Que nem sempre a gente consegue ver o morcego para identificar. Aí a gente vai tentar ver se tem outras pessoas possivelmente esfoliadas, se tem cão ou gato esfoliado, tanto as pessoas como os gatos e cães, eu falei que tem que ir para vacinação, né? Então, essas áreas elas têm que ser identificadas. Às vezes, lá pela profilaxia da raiva humana, nas fichas de Sinan, no número de pessoas agredidas por morcegos.
A gente, a partir daquelas, vai tentar fazer uma investigação, como a gente já pede, para tentar identificar se é hematófago ou não e tentar identificar essas áreas, que a gente vai considerar como focais. Eu acho que vocês já sabem, quem não sabe, né? A partir de toda agressão por morcego, a gente tem repassado esses dados para a DAPEC, que eles possuem uma equipe de captura de morcego, mas é de hematófagos, né? E eles têm como intervir na população de hematófagos. Os demais, frugíferos, se alimentam de frutas, se alimentam de insetos, não, a gente não pode intervir na população deles, mas a gente identificando que os hematófagos estão vindo se alimentar nas pessoas, ou no cãozinho, no gato, a gente avisa a DAPEC e eles tentam ir lá buscar os abrigos e diminuir a população dele, tá? Justamente para diminuir o risco. Eu quero só abrir aqui um parênteses, por exemplo, em 2019 nós tivemos uma situação de São Félix, 2020 tivemos em Ponte Alta do Bom Jesus, pessoas espoliadas por morcego, mais de uma pessoa. Então, aquela área é extremamente importante, é uma área de foco, extremamente importante a gente trabalhar com a vigilância, tanto de identificar outras pessoas espoliadas, fazer ação de educação de saúde, identificar cães e gatos espoliados, tá? Então, por isso que a gente considera e tem que identificar e ficar atento para essas áreas. Só revisando, né, eu acho que eu falei, isso aqui é até passo a passo, né? O que são áreas, eu deixei aqui a colinha para vocês, em relação às últimas perguntas que a gente fez, né? Áreas focais registradas, são aquelas com animais suspeitos ou confirmados para raiva, horas focais trabalhadas, que vai ser o número 6, né? Quantas áreas, né, tiveram animais confirmados ou suspeitos e foram trabalhadas. Áreas focais residência, eu falei, quantas elas já eram foco e voltaram a ser ali dentro, acho que daquele ano, né? Que a gente pode considerar. E isso é principalmente relacionado à variante canina, tá? Nossa situação hoje é bem mais tranquila, geralmente o animal fica quietinho, tem sintoma neurológico, para de se alimentar. Ele pode até ficar agressivo, mas é muito pouco em relação ao que a variante canina causa no animal, tá bom? Por isso que a gente não tem um grande, quando tem um caso, é um caso, nunca tem como a variante canina, que aparece 10 animais, 20, vários animais. É uma situação bem mais difícil de se controlar, tá? E a última pergunta, a 8, eu falei, né, que são essas áreas focais com agressão. A importância da gente identificar elas para trabalhar elas, tá? Eu deixei essa parte mais como colinha para vocês. O item 5, né, a seção 6 de 8, é aquela parte que eu falei que substituiu o diagnóstico, aquela planilha de diagnóstico, por 5 perguntinhas, né, e bem mais diretas. A gente sabe que vocês coletam as amostras dos animais suspeitos de raiva, encaminha para o LACEN ou LSPA, o pessoal lá de cima. Eu coloquei LACEN, mas é LACEN ou LSPA, tá, pessoal? E o LACEN encaminha para o IEC e nos dá o diagnóstico positivo ou não de raiva. Então, a pergunta número 1 é cães suspeitos enviado ao LACEN. A 2, gatos suspeitos. Aqui amostras, né, que a gente não manda o animal inteiro, manda fragmentos do encéfalo. No caso morcego, como a gente manda o morcego inteiro, é número de morcegos enviados. O 4, número de amostras de primatas, não humano, macacos enviados, né, que hoje tem melhorado bastante nossa vigilância. E a 5, número de amostras de outros. Se você coletou um fragmento de encéfalo de capivara ou outro animal, descrever um capivara, tá? Aqui. Se não for cão, gato, morcego e primato, que está lá nas perguntas de 1 a 4, você vai descrever a quantidade e a espécie. Tranquilo? Na seção 7 de 8, que é o nosso sexto item, né? Outras ações de vigilância e controle da raiva. Aqui, quando vocês forem digitar, vai dar para ver tudo, tá, pessoal? Só porque cortou aqui quando eu fui colocar. Essas são outras atividades que a gente até tirou algumas que estavam lá dentro de foco, né? Área focal. A gente colocou aqui números de cães ou gatos capturados e soltos após período de observação de 10 dias
eu quero que vocês entendam que nem eu sei, né? Que nem todo município consegue capturar, tem onde deixar esses animais. Mas alguns conseguem, né? Capturar e deixar eles. Às vezes nem precisa tirar lá da propriedade, né? Também do dono, mas identificar que eles foram presos, né, deixados em observação por 10 dias. Pode ser aquele animal ou que agrediu alguém, ou aquele animal que estava com sintomas suspeitos de raiva. Então, o ideal é a gente tentar observar esse animal por 10 dias. Então, aqui vocês vão colocar os que foram observados e soltos, porque permaneceram sadios, né, não tiveram a piora clínica, e a gente descartou a raiva. O 2 aqui, cães ou gatos capturados e vieram a óbito natural. Esse daqui, a gente pede que vocês coletem a amostra dele. Coleta a amostra deles para envio ao diagnóstico da raiva, tá? Como eu falei anteriormente, a raiva naturalmente leva o animal a óbito. Só que vai ter algumas situações que vai precisar eutanasiar. Igual eu falei, esse ano já teve uns 2 cães que algum município teve que eutanasiar, porque o animal não tinha onde deixar preso, o animal estava agressivo, eles tinham um médico veterinário, estava bem compatível com raiva, eles preferiram eutanasiar, mas o ideal é observar por 10 dias, ver se ele vai vir a óbito natural ou não, tá? Antes de entrar para essa quarta pergunta, eu vou responder a Iraci, que ela perguntou em que situação os coleta o cérebro de capivara. Primeiro, Iraci, eu queria informar que atualmente, eu acho que só Palmas fez essa coleta, e a gente vai coletar, como a capivara é um animal mamífero, quando possível, qualquer outro mamífero, quando for possível coletar, tiver em tempo viável, é ideal a gente coletar. A gente sabe que outros estados têm uma vigilância muito boa em relação a animais silvestres, porque eles têm como coletar. A gente sabe que a maioria dos nossos municípios não tem um médico veterinário, ou às vezes não tem a equipe preparada para coletar, mas suspeitou de raiva, ou está disponível aquela amostra para a gente encaminhar, que o animal morreu, ninguém sabe de quê, a gente pode encaminhar sim, tá? Dado a mais para nossa vigilância. Agora, essa situação ela acontece aqui em Palmas, até principalmente por uma pressão muito grande, né? Uma capivara lá no Parque César Mar. Aí a gente atua, né, tentando ver se pode ser a raiva, o pessoal da UVCZ de Palmas, eles tentam, quando possível, coleta a amostra e enviam, tá bom? Mas ninguém vai sair caçando um animal para matar, não, tá? Nem quando matar aí em off, né, para fazer um churrasco, ninguém quer saber disso, e depois enviar a amostra, não faz isso não, tá bom? Seria aquele animal que realmente morreu, morte natural, que assim como os cães e gatos, a raiva leva qualquer animal e as pessoas, né, a um óbito natural em pouco tempo, tá bom? Então, aqui para a nossa última perguntinha, né, do nosso informe, observações, escrever qualquer situação que não esteja. Às vezes vocês querem escrever aqui, em todas as perguntas vocês ainda teve uma situação bem interessante no município, ou quer falar mais sobre ela, né? Então, vocês têm aqui, é possível você escrever um texto mais longo para falar sobre essa situação que aconteceu, tá? Às vezes vocês não conseguiram chegar a tempo de pegar um animal, mas aí você pode relatar aqui, retirar, né, a amostra dele para o envio, mas você pode relatar que houve tal situação, tantos animais vieram a óbito, com tais sintomas. Então, isso seria uma coisa bem relevante de estar descrevendo aqui, tá bom? Só reforçando, além de ficar para a gente, isso aqui vai ficar um histórico também para o município. E as últimas perguntas que a gente tem, né, que é a seção 8 de 8, vai ser relativa aos dados do responsável pela digitação desse informe. Quando pergunta o nome completo,
e o telefone. Para qualquer dúvida, a gente entrar em contato. Certo? E isso fecha a digitação dos dados. Eu achado ele complicado, mas a gente também, como eu falei, está aberto a ver sugestões de vocês. Hoje uma colega, eu vou falar um município, ela falou isso, eu estou cheia de dúvida, tá diferente demais. Mas assim, eu tentei provar aqui, né, que são menos coisas que estão sendo solicitadas, mas a gente tentou agrupar de uma maneira até que ficasse mais fácil para vocês. A gente sabe que a maioria desses campos vai vir em branco, né, na maioria dos meses, exceto campanha, né. Então, a gente pede um cuidado, né, quando for preencher, mas também não deixar de informar tudo aquilo que for importante. Eu me coloco à disposição para qualquer dúvida. Eu vou só conferir aqui no chat se teve mais alguma dúvida que eu deixei passar batido. Fernanda, me ajuda, qualquer coisa. As dúvidas mesmo vocês vão ter quando vocês forem preenchendo, né? Quando forem preenchendo, com certeza vai ter alguma dúvida. Aí vocês podem entrar em contato com a gente, tentar retirar. Eu tenho pensado, pessoal, também em fazer um mini roteiro, manual, não sei. Eu tentei fazer aqui na apresentação, mas acabou que em alguns pontos eu achei importante não estar escrevendo muita coisa, né? Mas também eu fico um pouco, às vezes, desanimada, que parece que às vezes vocês têm dificuldade, né, de estar lendo, acompanhando esses manuais. Tá bom? Então, assim, se houver uma sugestão também, se vocês acharem que está complicado e vocês queiram que a gente elabore, né, um manualzinho, pergunta por pergunta, o que vai ser colocado ali, além dessa apresentação, né, que vai estar disponível para vocês. E agora eu quero falar que a gente estamos, né, gravando essa web para ver se a gente consegue deixar ela disponível. Vai ser uma experiência nova, vai ser com o Igor, ele está otimizando isso para a gente. Se der tudo certo, a gente vai deixar também ela disponível. Tá bom? A gente terminou em praticamente 1 hora, eu acho que não vai ficar tão pesado, e vai ser bom também, que a gente sabe que nos municípios tem muita rotatividade, né, de profissionais. Então, a gente precisa, às vezes, ter esse material, não só de ler, né, mas também de ouvir uma explicação. E qualquer dúvida também, a gente está à disposição, eu, a Fernanda, lá na área técnica. Para raiva, a gente trabalha mais com o e-mail raivatocantins@gmail.com, para a gente tentar deixar todo o material de raiva ali mais concentrado. A Araguatinha está falando, pedindo para enviar a apresentação. Eu posso enviar sim. Primeiro eu queria confirmar se todos assinaram a lista de frequência. Eu acabei de colocar aí novamente. Assina ela, não sai sem assinar. E eu quero novamente fazer a propaganda. Deixa eu ver se agora dá para mostrar, né, minha carinha. Eu quero fazer novamente a propaganda, né, do nosso catálogo de vigilância. A gente tem esse catálogo que tem todo o material, não só de raiva, né, leishmaniose, dos insumos estratégicos, e a gente vê que muitos municípios não utilizam ele. A gente tem um link que você tem acesso. No que você entra nesse link, você vai ter lá doenças de transmissões vetoriais zoonoses. Você vai ter infinidade não, né, gente? Todas as doenças que fazem parte, leishmaniose, as arboviroses, doenças de Chagas, raiva. Agora eu vou puxar para o lado das zoonoses mais peçonhentas, né? Raiva, hantavirose, leptospirose, acidentes por animais peçonhentos. Na pastinha da raiva, né, tem várias coisas, inclusive de atendimento anti-raiva, muita coisa para vocês se atualizarem. A gente está tentando atualizar tudo. E lá embaixo a gente vai deixar informe mensal profilaxia da raiva. Vai deixar também disponível
o informe, o link de acesso para o informe. Se essa apresentação a gente conseguir a gravação dela, a gente vai deixar aqui, tá? O link também, parece que vai ser um link que vai ser disponibilizado. Vai ter o ofício 124, quem não recebeu, tá bom? O Evandro está perguntando, está quase no fim, mesmo assim deve assinar? Sim. Tá, Evandro? Assina. Que a gente sabe que às vezes não conseguiu entrar aqui a tempo, né? A gente sabe que tem muita gente corrido, muita gente que falou isso, eu estou na vacina da Covid agora, eu estou ainda indo para campo. Então, assim, infelizmente, a gente não consegue um dia que todo mundo dê certo participar, tá? Aqui também eu queria falar, vocês que estão aí com o computador, né, já pode baixar a apresentação. É um cantinho que baixa ela. Se não, a gente vai mandar por e-mail, eu vou baixar já a lista de frequência e a gente vai passar essa apresentação para todos vocês. Ela está em PDF, tá? A gente espera que esteja clara e espera também que vocês tenham gostado, né? Ter ficado claro. Cada vez que a gente faz uma apresentação de raiva, parece que é um mundo, né? Relacionado ali. A raiva é muito complexa. Mas um dos programas, né? Eu particularmente sou apaixonado e a gente sempre tem o que aprender e eu gosto muito da interação com vocês que a gente aprende também. E eu vou deixar novamente aberto vocês, alguns municípios eu já vi que digitou alguns meses esse ano, a partir do recebimento do ofício, a gente pede que também vocês dêem um feedback para a gente, não, tá tranquilo, não, tal formulário, se vê tal item, se vocês vê algum errinho, né? A gente é humano, pode errar. Vocês falam para a gente tentar melhorar para vocês. A intenção aqui é melhorar para vocês e a gente ter essa informação assim também como vocês terem essa informação aí, tá? Esses são nossos contatos. Quero agradecer novamente a presença de vocês, de cada um. E vamos finalizar por agora. Só um recadinho, a gente pede que vocês façam a digitação dos dados da campanha. Não posso deixar de aproveitar esse momento, né? Quem não digitou, por favor, corre lá e digita, que eu estou aqui ansiosa para a gente ver se consegue uma cobertura melhor que 34, que foi o que a gente conseguiu semana passada, que eu acredito que vamos ter, sim. E a gente agradece em tudo, a colaboração, o apoio e todos os esforços de vocês. Aqui, pessoal, a Fernanda pediu para mostrar essa setinha aqui, ó, vocês estão vendo? Tá aqui, ó, download da apresentação original. Então, aqui, quem tiver com o computador, já quiser baixar e olhar essa apresentação agora, nesse exato momento, já pode baixar e ter ela aí. A gente também vai passar ela por e-mail e vai estar lá no catálogo de vigilância. Eu já vou estar subindo ela para lá, espera só um minutinho, não consegui subir antes, mas já está lá o informe, já está lá o ofício, certo? O link de acesso. Aí eu vou só colocar essa apresentação, vou mandar o e-mail para todos que participaram da web e vou também, quando disponível pelo OIT, a gente vai disponibilizar a gravação, se for possível. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Quero que todos fiquem bem, se cuidem. Tenham um ótimo feriadão, né? Quem está aí no grupo da raiva, já a gente vai mostrar o vacina depois das 18 horas. Eu prometi lá que só vou parar de trabalhar hoje quando fizer, né? Essa avaliação para a gente. E agradecer de todo o coração por tudo e pela participação de vocês aqui. Obrigada a cada um. Tenha uma boa tarde. Quem não assinou a frequência, por favor, assina. Vou dar mais uns 5 minutinhos para assinar. Obrigada aí, Fernanda, pelo apoio. Cada um de vocês também, tá? Muito obrigada.